abençoados. Sara, sua linda. Glória a Deus pela sua vida. Amém, ovelha. Então vamos lá? Vamos lá, porque nós temos daqui a pouco mais alimento para o nosso espírito. Precisamos desfrutar de toda esta comunhão e agradecer a Deus. Amém? Abençoados de Deus, abram suas Bíblias em Salmo 133. Como será que você tem este salmo? Pastor, eu lia tanto lá na lei, né? Nós aprendemos. Mas aprendeu o quê? Ler ou aprendeu a fazer, a manifestar através da sua vida para com os irmãos? Porque, abençoados, eu tive um final de semana muito maravilhoso, sabe? E às vezes Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Amém. Com coisas que você às vezes fala, poxa vida, talvez eu esperava de pessoa A, B, C ou D. Mas Deus, abençoado, Ele é um Deus que nos surpreende. Amém? Amém. Então é isso. Eu quero muito agradecer a Deus que eu aprendi muitas coisas, principalmente comunhão, não somente aqui dentro do ministério, mas Deus tem me ensinado muita comunhão fora daqui, e não conhecer ninguém segundo a carne. Se um dia Deus me permitir, eu conto algo para vocês que era uma barreira muito grande na minha vida. E Deus, Deus fez coisas grandiosas, abençoadas. Ele precisou me conduzir para um outro lugar, e quando eu cheguei neste lugar, eu não sei se a Lívia está me ouvindo, mas eu precisei dar de cara com alguém, conhecê-la e não conhecê-la segundo a carne. Foi algo assim que Deus rasgou. Sabe quando diz que rasgou o véu? Ele teve que rasgar e mostrar a realidade das coisas. E eu sou muito assim atenta quando as coisas vêm acontecendo e eu percebo que aquilo ali é para o meu aprendizado. Você fala, mas o que está acontecendo, Senhor? Por que tudo isso? E eu já contei isso para minhas filhas, e elas ficaram maravilhadas, porque elas sabem que eu tinha uma barreira muito grande quanto a isso. Então, se um dia Deus permitir, eu conto para vocês. Mas eu estou muito bem e bem resolvida quanto a essas coisas que Deus tem me proporcionado e feito eu entender. Porque às vezes, abençoada, a gente diz, eu entendo. Ou às vezes você diz, eu amo, eu tenho comunhão. Mas às vezes a comunhão ela está presa ali dentro, só na palavra. E ela tem que sair, entendeu? Às vezes eu falo, eu amo o meu próximo, mas às vezes o meu próximo ele tem ele tem algo que às vezes eu desconsidero. E Deus coloca na minha frente para que eu considere. Entenda, abençoado, que Deus fez tudo do jeito que Ele bem quis fazer. E Ele me ensinou muitas coisas. Então, eu tive uma comunhão muito grande esse final de semana, e no qual eu pude ver, onde Deus Ele juntou muitas coisas ao mesmo tempo, no mesmo espaço, pessoas diferentes. E eu vi que, às vezes a gente se aprende com pessoas supostamente que se dizem evangélicas, que estão em graça, mas não tem um entendimento que às vezes aquela pessoa que não ouve a palavra tem um entendimento tão grande, uma compreensão abençoada. Isso é muito bom a gente ter esses níveis de conhecimento, de entendimento com uma pessoa que não te conhece e você não conhece a pessoa e depois você vai entendendo o propósito. A pessoa da história é longa, mas enfim, outra hora eu conto. Amém? Vamos lá, abrindo sua Bíblia em Salmo 133. A palavra comunhão, ela é muito ampla e ela é até grande, né? Comunhão. Comunhão. O que nós temos que ter? Diga comunhão. Comunhão entre os irmãos. Comunhão lá fora, onde você está, no serviço, onde você estiver, tem que ter a comunhão. Porque a comunhão lhe traz uma paz de espírito. Amém? Lhe traz uma paz de espírito, porque é tão bom poder entrar e sair de cabeça levantada, tranquilamente,
amando uns aos outros, como está escrito, respeitando, considerando, porque tem esta comunhão entre nós. Então o salmista Davi disse assim, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Esse versículo aqui é muito, mas muito usado na igreja da lei. Muito abençoado, muito. Mas aqui em graça nós temos que não só ler, mas viver. Diga, eu devo viver como está escrito na palavra de Deus. Amém? O salmista Davi disse isso e nós temos que ter sim. Mas também Paulo falou sobre algo sobre isso, de nós vivermos em comunhão, de nós termos essa comunhão. Abençoado, uma coisa muito gostosa é a comunhão, é a felicidade, a alegria prazerosa de você estar com alguém que te faz bem, estar num ambiente que te faça bem, estar com pessoas que você goste, e talvez pessoas que às vezes estão no seu convívio, mas você olha e você fala, nossa, que coisa diferente, que gostoso esta comunhão. E às vezes você não quer que aquela comunhão pare naquele momento. Às vezes tem que parar, mas você não quer, porque a comunhão satisfaz a sua alma. Você fica feliz, você fica bem. O ambiente muda quando se tem a comunhão, pastor. Amém? Amém. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso conosco, porque Davi falou sobre isso, né? Que é bom, né? E suave, que os irmãos vivam em união. Suave, quer dizer, não tem um peso, né? Não tem um fardo, né, pastor? Eu não sou obrigada a te amar. Eu amo, porque eu amo. Não me foi imposto uma obrigação. Você tem que amar. Não, porque o Espírito de Deus, Ele coloca esse amor dentro de nós, essa comunhão, é tão gostoso, abençoado, amar nossos irmãos. E independente se estar aqui em graça ou se estão na lei, tá bom? É isso. Palavra aqui. Tem mais, pastor. Se estão também, não somente nas igrejas da lei, porque nós falamos a mesma fé, né? Fé em Deus. Mas e aquele que profere uma fé, que é o Espiritismo? Candomblé, magia negra, e assim vai. Vamos, se nós aprofundarmos, tem pessoas que a fé deles não é o mesmo Deus, não. Mas por causa disso você não vai ter uma comunhão, não vai amar esses irmãos? Eles são irmãos. Eles são meus irmãos, pastoras. Claro, eles são filhos de Deus. Amém. Só estão no lugar errado. E quando voltar, vão voltar a morar na mesma mansão celestial que você vai estar. Quer você aceite ou não. Tem uma mulher lá da minha casa, ela é espírita, ela é macumbeira, faz... Abençoado, não se importa com o que ela faz na carne, não. Olha para o espírito dela. O que vai voltar para o céu é o espírito dela, que é filho de Deus. Na ignorância? Sim. Aí já não é problema nosso, é problema de Deus. Tá bom? Não misture as coisas. Tenha comunhão com as pessoas. Vamos lá em 1 Coríntios? Abre lá. Vamos lá, abençoado. Que nós temos hoje já um jantar gostoso da palavra de Deus, que o nosso apóstolo está preparando. Aliás, eu creio que já deve estar preparado, amém? Deus já deve ter preparado lá alguma coisa bem gostosa para nós nos deliciarmos nesta noite. 1 Coríntios 1:9 está escrito assim, olha. Fiel é Deus, diga amém. Amém. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para desunião. Para a briga? Não. Para a contenda? Não. O que está escrito? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão. Para a comunhão. Então está aí. Davi disse que é bom nós termos comunhão, união. Paulo está dizendo, fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, tem que haver entre nós a comunhão. Por isso que eu comecei cantando. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E lado a lado, nem sabe. Muito gostoso de louvar a Deus. Muito gostoso de entender, de querer ter esse mesmo modo de pensar. E ele disse assim, no verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos a mesma coisa, e que não haja
tem que haver comunhão e não divisão. Amém, ovelhas? Para que sejais unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Amém? E é assim. Diga, é assim que eu tenho que viver. Para nós encerrarmos essa pequena ministração, vamos lá em Hebreus, nosso apóstolo. Hebreus, acharam aí? Hebreus 13, que nós não podíamos deixar de falar, que Paulo diz. Hebreus 13. Permaneça o amor fraternal. Fraterno. Entre nós. Permaneça o amor fraternal. Paulo disse, e eu creio, eu recebo pela fé, que nós temos que viver em comunhão, e não em divisão, e não contenda, não. Se você diz que ama a Deus que não vê, então você tem que dizer nos olhos do seu irmão que você o ama. Amém? Nós estamos vendo nossos irmãos todos os dias, às vezes todos os momentos, todos os cultos, então nós amamos os nossos irmãos, sem divisão. Não tem que haver divisão, tem que haver a comunhão. E que haja entre nós, que permaneça entre nós o amor fraternal. E encerrando, pode voltar um pouquinho, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, nosso pastor já está aqui, nosso apóstolo, mestre, homem de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 9. E encerrando essa ministração, porque como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso, irmão, andar com você. Amém? Amém? Lá em Hebreus ele diz que permaneça o amor fraternal. Amém? Permaneça o amor fraternal. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, 9, ele disse: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruído por Deus, que vos ameis. Como que está sendo instruído? Como que foi instruído a nós? Porque Paulo diz para nós permanecermos no amor fraternal, na comunhão entre nós todos. E ele disse: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais. Então eu não precisava nem estar falando, né, abençoados? Mas se tem que falar, então vamos falar. Para que haja lá o amor fraternal entre nós. Para que não nos falte a comunhão. A comunhão. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, Paulo dizendo, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, não é por homem algum, por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amor fraternal, comunhão. Mas, pastora, se está escrito que já está sendo instruído por Deus, por que você está falando? Eu estou falando porque tem que ter. E se eu falo é porque não tem. Amém? Amém. Se eu estou falando, eu e o apóstolo percebe. Talvez pastores, não sei, mas a gente percebe, né, pastora? Então, Paulo escreveu, a gente está aqui só reafirmando. Tem que ter, tem que haver o amor que nós falamos que amamos uns aos outros. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Se você diz que você diz, eu amo minha pastora, eu amo meu pastor. Para nós, abençoado, há 31 anos, não é fácil levar a obra de Deus, porque é difícil, às vezes, essa parte de não conhecer ninguém segundo a carne. Porque eu tenho uma carne. A Elaine disse assim para mim: pastor, eu te amo porque eu já vi os seus defeitos. E eu amo a senhora com os seus defeitos. Bem sincero. A Elaine, ela não tá, eu olhei bem ali, porque ela estava ali, ó, ela estava sentadinha ali. Ela fala para qualquer um de vocês: eu amo a minha pastora porque eu conheci os defeitos dela. Eu amo a minha pastora porque eu conheci os defeitos dela. Ela tem defeitos igual eu tenho também. E eu não estou encobrindo de ninguém meus defeitos não, abençoado. Eu não ponho uma capa escondendo de você. Eu tenho inúmeros defeitos.
Mas você não tem que olhar para os meus defeitos. Se você conseguir enxergar as minhas qualidades, com certeza vai cobrir os meus defeitos. Mas enquanto seus olhos forem maus e atentar somente para as minhas imperfeições, aí você não consegue ver as qualidades. Mas que seus olhos, feche seus olhos agora. Que os seus olhos e os meus olhos sejam iluminados para ver, para enxergar as qualidades do seu irmão. Eu enxergo as suas qualidades e você enxerga as minhas qualidades. E assim nós vamos neutralizando os defeitos, deixando os defeitos de lado e olhando as qualidades. Porque todo filho de Deus tem as suas qualidades. Amém? Amém. Então, glória a Deus pela sua vida. E vamos continuar amando uns aos outros, amando os seus pastores que têm, sim, levado a palavra de Deus, têm sim guiado vocês, têm sim ensinado vocês com muito amor e zelo em todas as coisas. Graça e paz a todos vocês. Amém? Eu vos amo com amor fraternal. Eu vos amo com muita comunhão. Amém, meu irmão? Amém. Beijo para todos vocês.